Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos continuar hoje o capítulo de Marcos 15. Ontem nós estávamos falando de livrar alguns da morte, livrar alguns da condenação eterna por meio de Cristo Jesus. E nós paramos na parte em que Pilatos havia mandado Jesus para ser crucificado porque ele quis obedecer à voz da multidão e não à voz do coração dele, que pedia para que ele libertasse Jesus. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, por aquele momento em que Jesus estava sendo açoitado, chegando do campo, e eles o forçaram a carregar a cruz. Eu quero parar nesse, eles o forçaram a carregar a cruz de Cristo. Hoje, verdadeiramente, como eu estava falando ontem, ninguém é forçado a carregar essa cruz de Cristo. Ninguém é. O Senhor nos diz que se nós quisermos, que se nós desejarmos, é para nós tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Não é por imposição, não é por força, não é por violência. Nós temos que fazer isso por amor e por reconhecer que só essa cruz pode nos libertar das amarras do diabo e deste mundo e pode nos dar a vida eterna. E não é uma cruz pesada, porque o jugo do Senhor é leve, o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Troque sua cruz com ele e receba em troca a vida eterna. Amém? Eu quis parar aqui nesse Simão que foi forçado a carregar a cruz de Cristo. Foi o primeiro a carregar, a cruz de Cristo. Muitos fariam isso depois desse homem, mas de bom grado. Amém? Ajudar o Senhor a carregar a cruz dele, porque ele carregou por um único motivo, para trazer salvação aos homens. E nós ajudamos a completar essa obra que o Senhor começou. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram um vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um ia ficar. Eram 9 da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele, o Rei dos Judeus. Sem querer, a acusação era verdadeiramente uma das coisas que Jesus é, Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, ele foi contado entre os transgressores. Ele ficou bem no meio de 2 transgressores, de 2 ladrões. E os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça, dizendo, ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Até hoje, ainda há pessoas que olham para a cruz e zombam dela. Pensa que foi só naquele dia? Não. Até hoje, as pessoas ainda zombam da cruz de Cristo. Meneiam a cabeça e não creem que o Senhor é poderoso para nos salvar e nos livrar da morte eterna. Mesmo depois de 2000 anos, provando com milhares e milhares e milhares de vidas transformadas e de milagres realizados, o homem continua rindo e zombando da cruz de Cristo. No último dia, darão conta disso e implorarão por misericórdia, mas ela não estará mais disponível. Ela ainda está, ainda a misericórdia está disponível. Mas naquele dia, no dia da condenação, no dia do julgamento, no dia do juízo final, não estará mais disponível. Continuando aqui, da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo, salvou aos outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? O Cristo, o Rei de Israel, desce da cruz, para que nós vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Até mesmo aqueles que estão debaixo da mesma condenação zombam dele. Escape para a vida, creia no Senhor Jesus e não fique debaixo da mesma condenação.
Amém? E houve trevas sobre toda a terra. Houve trevas sobre toda a terra. A terra ainda está coberta por trevas. Se Jesus ainda não ressuscitou na sua vida, você ainda vive nessas trevas que cobrem a terra, que são invisíveis aos nossos olhos, que se tornaram visíveis naquele momento porque o Senhor permitiu para que todos vissem que verdadeiramente aquele era o Filho dele, mas essas trevas ainda permanecem na vida de todos aqueles que ainda não ressuscitaram com Cristo, que não o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas. Ao meio-dia, as trevas foram do meio-dia até as 3 da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Por que Deus abandonou o Senhor? Por que será que ele abandonou o Senhor? Na verdade, ele não o abandonou, mas aquilo era necessário para que ele não nos abandonasse, para que ele não abandonasse toda a humanidade. Era necessário que o Senhor Jesus passasse por aquele momento. E o Pai, com muita dor, não podia livrá-lo, porque se o Senhor o livrasse naquele momento, todos nós estaríamos hoje condenados. Todos nós. Quando alguns que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. E disse: deixem-no, vejamos se Elias vai tirá-lo dali. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. Ele entregou a vida dele. Ele entregou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Presta atenção, de alto a baixo. Significa que quem rasgou aquele véu não foram homens, foi o próprio Deus, porque não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Quando o centurião que estava na frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente esse homem era o Filho de Deus. Realmente ele era o Filho de Deus. Aquele centurião teve, naquele momento, discernimento do que estava acontecendo naquele lugar. Você já teve esse discernimento? Você já entendeu esse momento crucial, que vai dividir a humanidade entre salvos e condenados? Esse momento dividiu a humanidade, como passou a ser também a contagem do tempo a partir da morte de Jesus. Quando o véu se rasgou, a cortina que separava os homens da presença de Deus foi rasgada. Aquele véu significava que dali para frente só o sacerdote podia entrar na presença. Quando o véu se rasgou, ele deu acesso a todos que quiserem se achegar à presença do Senhor. Essa presença é acessível a todos, basta que você a deseje. Você pode entrar na presença do Senhor no momento que você quiser, na hora que você quiser, por meio do Espírito Santo de Jesus. Amém? Do corpo e do sangue dele. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galileia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, ao cair da tarde. Dia da preparação, vou explicar para vocês, é o dia que antecede a Páscoa judaica. É o dia em que eles vão preparar o cordeiro para celebrar a Páscoa. Deus também estava naquele momento preparando o cordeiro pascal. Até hoje, a Páscoa é celebrada. Como se diz lá em Êxodo, aquele seria o primeiro dia do ano. Desde então, nós conhecemos a humanidade
como antes de Cristo e depois de Cristo. Aquele verdadeiramente foi o primeiro dia do ano, o dia do Cordeiro Pascal. Só quem não recebeu Jesus ainda vive na velha aliança, como os judeus, que ainda estão no ano 5.780 hoje, eles continuaram a contar desde os tempos de Abraão. Para nós, a história da humanidade ficou ali dividida entre o Cristo morto e o Cristo ressuscitado. Que Cristo você tem servido? Um Cristo morto? Um Cristo que não fala? Um Cristo que não tem vontade, que não te ensina? Um Cristo que não senta do teu lado e que não te instrui? Um Cristo morto? Ou um Cristo vivo, que se senta com você, que se levanta com você, que te instrui em tudo que você tem que fazer, que te mostra o caminho todos os dias da sua vida? Que Cristo você está servindo? Como você tem ouvido a voz do Senhor? Como Ele tem se relacionado com você? Ou melhor, como você tem se relacionado com Ele? Porque o seu relacionamento com Deus tem que ser de intimidade. Você tem que aprender a ouvir a voz do Senhor, porque nesse dia Ele te deu permissão, acesso livre ao Pai. Amém? José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Você também está esperando o reino de Deus? Então venha ceiar conosco. Venha comer a Santa Ceia, que representa o corpo e o sangue de Jesus. Esse corpo e esse sangue que, como nós já vimos, é essa palavra. Busque um lugar aonde ela é revelada a você, aonde verdadeiramente você sente a presença do Senhor, um lugar de comunhão, um lugar de bênção, um lugar de unção, de revelação, não um lugar onde a palavra é morta, é apenas um ritual, uma coisa chata, uma coisa sem sentido. É uma palavra viva, uma palavra transformadora, uma palavra regeneradora, uma palavra que traz alegria para a tua alma, para o teu corpo, para o teu Espírito Santo. O Espírito Santo, aliás, traz essa alegria para o seu espírito, uma palavra de vida eterna e de repouso para a sua alma. Sua alma não está repousada, a sua alma está inquieta, sua alma não está tranquila? Jesus é o lugar de repouso da sua alma e Ele só se revela a você, Ele só cura você por meio dessa palavra. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Jesus morreu muito antes do que era esperado, porque normalmente eles chegavam a ficar 3 dias pendurados na cruz até morrerem. Jesus morreu rápido e até Pilatos se surpreendeu e, chamando o centurião, perguntou se Jesus realmente já tinha morrido, e sendo informado pelo centurião, ele entregou o corpo a José, o José de Arimateia. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu no lençol e colocou num sepulcro cavado na rocha, e depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Esse corpo não está mais lá naquele lugar. O Senhor ressuscitou dos mortos. Mas o local pode ser visitado até hoje. Eu estive nesse local. E é um local que aponta para a obra redentora da cruz. É um lugar que nos leva a meditar sobre a nossa única função nessa terra, a razão da nossa existência, que é a de louvar, engrandecer e anunciar a todos que Jesus não está mais lá. A única razão daquele lugar ter sido preservado é para nos lembrar que Ele não está mais lá, porque Ele ressuscitou e você tem que ressuscitar com Ele, se você quiser herdar a vida eterna com Cristo e ir para o mesmo lugar onde o Senhor Jesus está. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele foi colocado. Fique de olho, como elas, e observe onde está colocado o seu coração. Se os seus olhos estão postos realmente em Cristo, você poderá sempre visitá-lo, porque Ele está acessível. Ele está presente na nossa vida, como elas fizeram, porque no 3º dia elas foram lá para visitá-lo e já entenderam que ele já não estava mais lá
Mas daí elas puderam segui-lo. Verdadeiramente ele se apresentou a elas, ele se mostrou a elas e a todos os seus discípulos. Mas se você o perder de vista, não terá como ir ao encontro dele, para ouvir o anjo anunciar e te contar que ele já não está mais entre os mortos, mas que ele vive e reina para todo sempre. Amém? Aqui nós terminamos o capítulo 15 de Marcos. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei muito bonito esse capítulo. Tem muito mais coisas aqui para a gente ver, para a gente descobrir, para a gente meditar. Mas eu vou deixar essa tarefa com você. Medite nessa palavra hoje. Se você gostou, deixa um like aqui que todo mundo esquece de deixar. E compartilhe com outras pessoas que tenham o desejo no coração de estudar essa palavra, conhecê-la. Amém? Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã.